Muito bom dia! E vamos começar o nosso sábado com muita alegria? Gente, o programa em dia já está no ar, está apenas começando. E bora de Bom Dia Saúde hoje? Estamos aqui com a doutora Kellen Lima, trazendo um assunto sobre perfiloplastia. Olha só, você sabe o que seria isso? Rinoplastia, perfil? Eu acho que tem tudo a ver ou não. Doutora Kellen, seja bem-vinda. Obrigada, Flá. É um prazer estar aqui novamente. E vamos lá, né, falar sobre esse assunto super atual, agora realmente, como você falou, envolvendo aí as fotos, os vídeos, pessoal muito em alta com as redes sociais e se preocupa bastante com o perfil. Sim, a perfiloplastia, o que é, na verdade, vamos dizer, ela pode ser considerada uma plástica ou não? Na verdade, não. A perfiloplastia, nós vamos tratar três regiões centrais do rosto. Então, nós, com os preenchedores, nós vamos tratar nariz, lábio e queixo, para que essas três regiões se harmonizem numa linha reta imaginária no nosso perfil. E, por exemplo, a gente pode entender que poderia ser uma rinoplastia? Não, não. Na verdade, a rinoplastia ela leva para o lado da cirurgia, né? E com a perfiloplastia nós vamos alinhar, harmonizar o perfil. E o que muda isso nas regiões? Certo. Vamos imaginar uma linha reta, uma linha imaginária entre o nariz, o lábio e o queixo. Nós vamos tratar essas regiões centrais com os preenchimentos à base de ácido hialurônico. Então, no nariz, quando eu tenho um nariz com a pontinha mais para baixo, o corpo do nariz não tão retinho porque tem aquele osso mais saliente, com a rinomodelação eu consigo alinhar esse nariz e empinar essa pontinha. Deixa aquele nariz realmente de cirurgia plástica sem cirurgia plástica. Perfeito. Na região do lábio, a ideia é que eu consiga desenhar o lábio, volumizar o lábio, fazendo com que ele se encaixe nessa linha imaginária. Então a ideia é trazer um pouquinho mais do lábio para próximo dessa linha, alinhando com o nariz. Olha! E o queixo, que é a última região que a gente trabalha na perfiloplastia, nós vamos projetar esse queixo. Projetar, deixar ele um pouquinho mais pontudo para baixo para que eu consiga afinar o rosto. Assim eu tenho essa linha imaginária bem retinha e toda a harmonia do perfil acontece ali. Muitas pacientes falam assim para mim: doutora, depois que eu fiz a perfiloplastia, parece até que a minha papada sumiu. Na verdade, isso é uma ilusão de ótica. Nós jogamos esse queixo para frente e automaticamente deu essa sensação de rosto mais afinado. Mais afinado. E me fala uma coisa, qual que é a diferença, então, por exemplo, de realizar, né, um preenchimento e de forma isolada, principalmente, e fazer a perfiloplastia? Todos os tratamentos de forma isolada, eu tenho uma maior chance de parecer artificial. Então, quando nós vamos tratar aí somente o lábio ou somente o queixo, eu consigo trazer um pouco desse artificial para o rosto. Quando eu trabalho o conjunto, eu tenho uma harmonia total desse perfil. Então, essa ilusão de ótica que eu comentei sobre a papadinha, imagina o contrário. Se a paciente ela tem um queixo já saliente, projetado, que afina o perfil, muitas vezes para ela esse queixo muito grande, muito saliente, ele é desproporcional no rosto, quando na verdade eu preciso trabalhar as outras porções para que isso se encaixe, deixando esse perfil realmente alinhado, perfeito, bonito aí para as fotos. Lindo, né? As noivas adoram. Ah, imagino. E sempre todo mundo vai precisar fazer essas três áreas, por exemplo, nariz, boca, queixo? Não, nem Não. sempre, porque vamos pensar numa pessoa que já fez a rinoplastia, por exemplo. Ok. Ela já alinhou ali o que incomodava no nariz dela, seja a aba, corpinho do nariz, nós vamos trabalhar as outras porções. Aí a gente porciona realmente para personalizar o tratamento para cada pessoa. Uau! E me fala, você aí de casa deve estar se perguntando, é reversível? Sim, como todo tratamento aí feito com preenchimento, né, à base de ácido hialurônico, diferente da rinoplastia, a perfiloplastia, ela é sim reversível com a hialuronidase, que é o antídoto do ácido hialurônico. Eu recentemente fiz a aplicação da hialuronidase no meu lábio, retirei meu preenchimento labial para refazer. Então, aplicou a hialuronidase,
dissolve totalmente o produto, nosso corpo fica responsável por jogar esse produto fora, degradar esse Perfeito. produto e a região ela volta como se nunca tivesse aplicado nada. Uau, gente, sempre é muito importante procurar um bom profissional para realizar os procedimentos. Hoje, até mesmo nós estamos falando dos assuntos do boom aí, os queridinhos. Inclusive, eu gostaria que você voltasse. Eu tenho algumas dúvidas na parte da harmonização glútea. E eu sei que é um assunto que muitas mulheres aí querem saber, porque vem chegando o verão. Meu amor, bora colocar o popô lá pra cima. Isso aí. Você topa voltar aqui e falar sobre isso? Vamos falar sobre os assuntos aí do verão. Então, perfeito. Obrigada, doutora Imagina, Kellen. Fá. Até a próxima. Até. Olha, vamos falar. Eu super amo. Eu já só te ouvi. Endolaser, bioestimulador, harmonização glútea. Minha amiga que não gosta desses assuntos, né? Super em alta. Eu trouxe ela que entende do assunto, doutora Natália Faria. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença aqui na nossa casinha. Muito obrigada pelo convite. Imagina. É muito importante a gente abordar esses temas de saúde, estética, que Com hoje é muito toda procurado certeza. pelo público. E me fala, primeiramente, vamos começar pela parte, eu acredito, corporal, Certo. que é o endolaser. O endolaser é uma técnica que traz resultados incríveis, você vai me contar. E dentro disso, ele é menos invasivo, por exemplo, que uma cirurgia plástica. E traz resultados incríveis. É isso mesmo, doutora? Sim, isso mesmo. É bem interessante o endolaser. O que é o endolaser? O endolaser ele é um laser de fibra ótica que trata tanto a gordura localizada quanto o bioestímulo de colágeno, a flacidez, efeito lifting também, atuando também no rejuvenescimento facial. Sério? Então dá para fazer a parte do endolaser na face? Sim, também. Podemos tratar também a face. E como que ele é feito, por exemplo, com uma anestesia local? Qual o tempo de duração, por exemplo, da prática da técnica do endolaser? Sim, no caso, é anestesia local, Local. exatamente. Utilizamos anestesia de lidocaínas, enfim. E o procedimento não é que seja indolor, mas é suportável. Perfeito. É menos que uma lipoaspiração. Com certeza, sem sombra de Substitui. dúvida. Não substitui uma lipoaspiração, pois ele vai tratar gordura localizada. Porém, a lipoaspiração, ela já trata um volume maior de gordura. Porém, também tem suas vantagens. Tá. O endolaser, por exemplo, sabe aquela dobrinha que a gente tem aqui do sutiã? Perfeito. Ele é bom para isso? Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Sério? E para papada? Ele é procurado Maravilhoso também? Maravilhoso. Sério? A gente consegue tratar contorno com a papada. Por exemplo, uma pessoa que além de gordura também tem flacidez na papada, a gente Sim. também consegue estar causando o quê? Bioestímulo de colágeno ali e melhorando a retração, dando efeito lifting assim imediato. Que legal! E me fala uma coisa, o resultado. Provavelmente você está perguntando, é imediato ou ele é progressivo? Sim, muitas das vezes a gente consegue, dependendo do paciente, observar um resultado imediato, porém, o resultado completo daquela sessão que a gente realizou pode demorar de 60 a 90 dias para acontecer. Então, ele tem um tempinho aí, mas é um tempo legal, né, gente? Rápido. E me fala uma coisa, quem que pode fazer esse tipo de procedimento? Pessoas que não têm nenhuma comorbidade que de repente impeça de estar realizando esse procedimento, Tá. tá? E pode... Ou até mesmo gestante, no caso que não é comorbidade, mas uma gestante também, obviamente, não é daria pra indicado, fazer, claro. Nem na parte facial, né, doutora? Nem na parte facial, não é indicado. E me fala uma coisa, na questão... Ah, não, agora eu vou entrar naquele ponto que as mulheres brasileiras gostam. E às vezes a gente não tem aquele bumbum avantajado, com aquela dobrinha, mas agora tudo é possível, principalmente pelas mãos da doutora Natália. Me fala, o que é exatamente a harmonização glútea? Que é o boom, né? Aham, com certeza, é muito procurado, né? Ainda mais esse período, tá Nossa, tendo muita procura, com certeza. A harmonização glútea, ela vai tratar não só o aumento do glúteo, mas também flacidez,
celulite, ou se de repente também o paciente às vezes tem alguma assimetria, por exemplo, uma depressão que O incomoda. que fica diferente, o bumbum. Exemplo, esse glúteo está um pouquinho maior do que o outro glúteo. Exemplo, a gente consegue também estar tratando essa assimetria, irregularidades, é bem E interessante. como que é esse tratamento, doutora Natália? A gente tem um processo ou a pessoa consegue já ter a harmonização feita num dia só? Sim, a gente consegue sim observar resultado na primeira sessão. Perfeito. Ah, é Esse feito por resultado, sessões. exato, o resultado ele é imediato, a gente tem um resultado imediato, conseguimos observar, porém, indicamos mais de uma sessão. Tá? Justamente porque como a gente trabalha com materiais autólogos, biocompatíveis com o organismo, que não vai fazer mal a esse paciente, certo? Uma parte o nosso organismo absorve e a outra parte é normal É que ele normal. elimine uma parte. Por isso, o resultado ele é progressivo. A cada sessão que você vai realizando, você vai obtendo resultado satisfatório. E me fala uma coisa, quando a gente faz as sessões, eu já ouvi falar que existe um complemento da questão do preenchimento desse bumbum com o bioestimulador. Isso Sim. existe? Sim, É um existe. processo, né? Exatamente, exatamente. Tudo vai depender da avaliação desse paciente, da necessidade desse paciente. Por exemplo, é um paciente que de repente está com muita flacidez, ou que perdeu de repente muita gordura, consequentemente, está com flacidez também. Então a gente já pode estar começando com um protocolo, por exemplo, com bioestimulador. Que o bioestimulador ele vai tratar essa flacidez, vai estruturar essa pele, vai causar aquele efeito lifting, certo? Que a gente precisa e dar uma estrutura para esse glúteo. Para depois a gente já entrar com o preenchimento, por exemplo, com ácido Entendi. hialurônico ou com preenchimento com plasma gel. E o legal é falarmos, né, que nós estamos nessa era de muitas pessoas perdendo peso com antihepatidas, canetas emagrecedoras. Não só, acredito eu, na parte do bumbum, que é a harmonização glútea, mas também a parte facial. Vocês trabalham também hoje com essa técnica de bioestimulador facial? Sim, sim, trabalhamos, também é muito procurado, ainda mais nessa era, como você mesmo está Do abordando, emagrecimento. emagrecimento. Então, a gente está tendo muita procura para bioestimuladores, tanto facial quanto também corporal, para a própria Não é só pro flacidez. bumbum, então tem tipo outras Exatamente, regiões. exatamente. Porque o que acontece com essa parte de emagrecimento? Você acaba emagrecendo rápido, certo? E o nosso corpo, ele não acompanha esse Processo, né? processo, exatamente. Então tem aquela perca de gordura, de sustentação da pele muito rápido. Aí entram os bioestimuladores de colágeno, que são maravilhosos para tratar flacidez e efeito lifting. E dentro disso, como que é feita essa aplicação para ver o resultado? Então, vamos supor, cheguei lá na sua clínica, vou fazer a aplicação do bioestimulador, seja facial ou corporal. Eu vejo já resultado imediatamente ou não? Não, já os bioestimuladores, ele precisa do tempo necessário para que para que você observe esse resultado por completo. Com 30 dias, a gente já consegue observar essa mudança, tá? Mas com 60 dias, a gente tem um ápice de resultado desse bioestimulador. E quanto tempo ele fica? Por exemplo, se a gente fizer no rosto o bioestimulador, ele é necessário fazer mais vezes? E o tempo de durabilidade, doutora Nath? Sim, podemos realizar o bioestimulador dependendo de cada caso, de cada paciente. Podemos estar fazendo esse bioestimulador até 30 dias depois. Pode fazer de novo? Exatamente, não há contraindicação para poder estar fazendo. Poderia também estar fazendo, tá? Para complementação de resultado, potencialização, tá? Mas a questão do tempo de duração, Isso. certo? Seria de 1 ano a 2 anos. Então ele tem uma durabilidade maior, né? Sim. Que tipo, quando a gente fala, por exemplo, dos bioestimuladores, é diferente do preenchedor, que é diferente do Botox, né? Conhecido como ácido hialurônico, né? Exatamente. Tem uma durabilidade muito maior, Que de até 2 legal. anos. Então a pessoa pode fazer o bioestimulador, aí depende de cada caso, por exemplo, você vai colocar uma única vez,
Ah, vou colocar já daqui 30 dias, volto e faz novamente. Cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. Dependendo do grau de flacidez desse paciente, talvez seja indicado realmente potencializar mais esse resultado colocando mais um bioestimulador. Mas às vezes só um bioestimulador já vai resolver aquele caso. Agora, doutora Natália, me conta, hoje, o que é mais procurado desses 3 dentro da sua clínica? Olha, posso dizer, todos são muito procurados. Eu Mas o imagino. endolaser Pergunta difícil, né, para ela? é difícil, muito difícil, porque hoje o carro-chefe realmente são esses 3 lá na clínica. Mas o endolaser realmente superou. Superou, né? Superou as expectativas, chegou com tudo e deu um boom, justamente porque muitas pessoas estão deixando até mesmo de fazer uma cirurgia plástica para poder, muitas das vezes, estar preferindo realizar uma técnica menos invasiva, menos perigosa e tudo mais. E a recuperação do endolaser? E a recuperação é muito melhor, né? É mais tranquila? É muito mais tranquila. No caso, a gente indica, sim, as sessões de drenagem, porém você não precisa deixar de estar realizando as suas atividades diárias. Perfeito. Como, por exemplo, ir para o seu trabalho. Não precisa ficar em casa. Ótimo, né? Então, já facilita meio caminho. Com certeza. Então, tem bastante vantagem na questão de ser um tratamento mais tranquilo, certo? E com resultado muito bom. Muito bom. E me fala uma coisa, você falou da questão, né? Tem que usar cinta? Eu já ouvi falar que o endolaser tinha que usar cinta também. Tem? Sim, com certeza. A gente também pede essa utilização da cinta pelo menos durante 30 dias, com um tempo menor diferente da cirurgia. Tá. Pelo menos com 30 dias é importante estar fazendo essa utilização da cinta. Gente, que delícia, eu queria ficar conversando com ela. Olha, o que é isso? E fala você aí de casa também, né? Já anotou essas dicas, já faz lá. Eu quero fazer bioestimulador, quero fazer harmonização glútea, quero tudo. Doutora Natália, muito obrigada. Obrigada. Como que o pessoal de casa ou as pessoas que já nos acompanham possa achar você ou a clínica como um todo nas redes sociais? Pode me procurar ou procurar minha clínica no Instagram, com mais facilidade. Lá tem um link também do WhatsApp, que pode estar fazendo o agendamento. E posso falar a nossa arroba? Pode não, você deve falar. Então tá bom. @doutora.natalia com TH Faria. Faria. Junto. Tudo junto? Tudo junto. Então, bora. Você fica localizada onde com a clínica? Atendemos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha, hoje nós estamos demais. É São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, eu tô amando. Que bacana. E também atendemos também em Alcântara, que fica também no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e Caraí. Caraí. Isso. Que legal. Lá de Niterói. Niterói. Doutora Natália, amei. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Venha mais vezes para trazer muitos outros, né, protocolos pra gente, tecnologia, né, que tá super em alta hoje, pra gente se cuidar, gerenciar o nosso envelhecimento, que a gente ama, né? É verdade. Muito obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, até a próxima. Até. E eu estou aqui com a Evelyn Rangel, especialista em implantodontia. E a gente vai saber algumas curiosidades, né? Porque o pessoal tem mais dúvidas sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Evelyn, ao nosso programa. Obrigada. E conta pra gente um pouquinho sobre esse tema. O que os pacientes buscam mais? Quais são as dúvidas que eles têm? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigada, fiquei muito honrada. Hoje a odontologia mudou. A gente tem novas tecnologias que até um tempo atrás a gente não tinha. Então muitos pacientes têm medo de dentista, têm medo de várias coisas do consultório, mas hoje tudo mudou. Já começou pelo jaleco branco, né? Que antigamente o dentista usava branco, isso apavorava muitas pessoas. Hoje, como vocês puderam ver, a gente nem parece um consultório odontológico, salvo pela cadeira, né? Então, hoje a gente tem uma série de tecnologias que antigamente a gente não tinha. Nossa clínica é uma clínica de reabilitação e de implantes dentários, essa é a minha especialidade. Então, a gente trouxe muitas coisas novas aqui. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Como é que funciona? Primeiramente, para a gente fazer um implante. Obviamente, a gente tem que passar por algumas consultas, tem que ver o que vai ser necessário, mas como é que funciona esse passo a passo?
Sim, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o implante dentário, ele não é para todo mundo, Sim. mas é para a maioria das pessoas. Primeiramente, a sua saúde geral precisa estar compensada, né? Se você tiver alguma doença sistêmica, alguma coisa que esteja descompensada, a gente precisa fazer um acompanhamento junto ao médico para que você esteja apta. A segunda parte é que a gente precisa de uma tomografia, que é um exame específico onde a gente consegue medir, saber a altura óssea, é aquela visão de raio-x que a gente sempre fala, né? Então a gente precisa medir. Numa tomografia a gente consegue saber a altura, a largura, qual tipo de implante eu vou colocar, se ele é maior, menor, se ele é mais espesso, qual tipo de plataforma de implante eu vou usar, e isso é muito específico para cada caso. E aqui a gente tem uma inteligência artificial que ela vai nos ajudar no diagnóstico também. E fica até claro para o paciente visualizar o que ele precisa, como que ele vai, para ele conseguir entender, né? Como eu te mostrei aqui, a gente tem essa tecnologia onde a gente consegue desenhar aqui para que os implantes fiquem posicionados aqui, né? E o paciente consiga entender como é que vai ser o tratamento dele, como nesse caso aqui. Essa prótese é uma prótese fixa, né? Sobre 4 implantes na maioria das vezes, e ela substitui os dentes naturais. Então, quando o paciente não tem nenhum dente, ou os dentes não estão em boas condições, a gente lança a mão dessa protocolo, que é um dente fixo, que é como esse aqui. Então eu coloco lá, como eu disse, né, de 4 a 6 implantes, aqui eu tenho uma barra que vai fixar, e essa prótese fica fixada, substituindo aquela dentadura, né? A dentadura é aquela que tem aquele plástico que envolve todo o céu da boca, tem aquela parte da frente que a gente chama de flange, né? As pessoas se incomodam muito. Então a gente consegue colocar em 4 implantes uma prótese como essa aqui e parafusar, deixando toda a parte do céu da boca livre, para que o paciente consiga sentir o gosto dos alimentos, consiga se alimentar de maneira mais adequada. Então esse é um implante de carga imediata e eu consigo fazer isso em 24 horas, eu coloco o implante hoje. Exatamente, era uma pergunta que você ia fazer quanto tempo, né, para fazer, para ficar com todos os dentes certinho, falar, eu tô com pressa. Como é que funciona isso? Olha, todo o planejamento prévio é feito antes, né? Então, como eu falei, eu preciso das tomografias, eu preciso entender quais implantes eu vou colocar, quais as necessidades reais. Porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A gente vai tratar a sua saúde de modo geral, individualmente. Então, a gente coloca aqui, lança a mão desse sistema que eu tenho, junto com os sistemas de tomografia, e aí eu vejo. Então, aqui para dar, eu preciso de tantos implantes, de tais medidas. Eu fazendo esse planejamento reverso, eu consigo fazer isso no mesmo dia. Não é qualquer dentista que pode fazer implantes. Exatamente. O implante precisa ser feito por especialista, né? Tem uma faculdade de odontologia, mais uma especialização para que você possa estar apto para fazer esse tipo de cirurgia. Então, e saber, né? Entender aonde que eu vou pôr o implante, né? Como eu brinco aqui, parafuso, qualquer um pode colocar. Mas aonde, por quê, qual a função, posicionamento perfeito, isso você precisa estar apto a estudar para fazer, né? E ela vem, né, tem poucos diplomas aqui, graças a Deus. Eu me formei em 2006, né? Como eu brinco, sempre eu tinha 2 anos de idade, porque, né, não é possível. Então já tem quase 20 anos de odontologia, de implantodontista, que eu sou especialista, já tem mais de 10. Então eu trouxe algumas tecnologias para a região, né? Os implantes de carga imediata. Eu tenho hoje aqui também, aliás, há muito tempo, né, um implante guiado. Legal. Então, que é o implante sem corte. A gente faz uma tomografia, faz uma impressão 3D, faz uma guia cirúrgica, que a gente consegue usar esse dispositivo aqui. E aqui eu coloco os implantes sem a necessidade de cortar essa gengiva. Então, eu coloco lá, rapidinho consigo resolver isso também. Gente, perfeito. E mentora também, né? Você... Pois é, além de tudo, eu sou professora também, eu tenho o Instituto Regener, que é um instituto de odontologia, né? A gente dá aula para dentistas e também sou mentora de negócios para dentistas, como gestão empresarial, marketing, né? Gestão de consultório, tudo isso eu trabalho agora também com a mentoria. Bom, uma outra coisa que os pacientes ficam com receio é daquela massinha que precisa usar, né? Precisava usar para fazer o molde dos dentes. Então a gente tem aqui o scanner intraoral, onde a gente vai substituir aquela massinha, né, que trazia ânsia, desconforto, e a gente vem através de um software, a gente consegue ter a cópia da sua boca aqui. Então aqui a gente vai avaliar e vai ver se a gente precisa, o que a gente tem, qual o posicionamento, qual o espaço que a gente precisa, se a gente vai precisar do alinhador, por exemplo, ou não,
Então a gente faz isso de maneira 3D. Isso vai para o meu laboratório, que ele é todo digital. O meu protético, o técnico, vai fazer um desenho ali, e ali ele vai me trazer, tipo, olha, nesse desenho a gente precisou desse formato, a gente escolhe o formato que a gente quer, e aí ele fresa numa fresadora, que é uma impressora 3D, ele traz essa pecinha aqui de porcelana, onde a gente encaixa aqui no dente e faz aquelas famosas lentes, né? As facetas que o pessoal fala. Ano novo, vida nova, sorriso novo, né? Sorriso novo. Obrigada, doutora. Obrigada. E agora, vamos de Na Trilha do Sucesso. E agora o meu assunto é com você, empresário. Eu vou estar agora com a doutora Samara Maciel, na Trilha do Sucesso de hoje, falando, você empresário às vezes perde dinheiro sem perceber. Você sabe por que isso acontece? Confere aí. Gente, hoje é a estreia da doutora Samara Maciel, advogada, referência aí em atendimentos para empresários. Olha só, você aí que nos acompanha, que é pequeno, médio, microempresário, grande empreendedor, enfim, acompanhe a doutora Samara a partir de hoje aqui no Em Dia. E hoje nós vamos começar a falarmos de um assunto, mas antes deixa eu apresentar essa maravilhosa. Tudo bem, doutora Samara? Tudo bem, Flávia, obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui, tá? Obrigada a você, honrada sou eu de receber você aqui na nossa casinha. Hoje nós vamos falar sobre os erros silenciosos que fazem, por exemplo, o empresário a perder dinheiro sem perceber. Olha só que interessante. Doutora, qual que é o principal erro hoje, mais comum, por exemplo, que o empresário no seu dia a dia acomete achando que está, por exemplo, se protegendo, mas que, na verdade, na prática, o expõe justificamente? Olha, Flávia, pela demanda que eu tenho no escritório, o que eu tenho mais recebido são empresários que não têm uma advocacia preventiva. São os empresários que contratam o advogado só quando o processo chega, né? Então, ele acha que não tem problema e tudo bem, mas ali uma demanda vai sendo gerada. E quando o processo chega, que ele procura um advogado, ele tem duas dores. A primeira é o custo, porque ele vai procurar já com uma doença, né? Sim, Então, com a situação já acontecendo. exatamente. A segunda é porque o advogado vai ter que defendê-lo com o que ele tem. Então, se ele tivesse uma assessoria, essa assessoria já tinha planejado até mesmo a defesa desse processo, porque a gente sente, né, quando o problema vai acontecer. Então, o erro hoje, realmente, ele não ter um advogado o acompanhando diariamente na sua empresa. E, doutora Samara, nós sabemos, por exemplo, né, que até mesmo um cenário muito preocupante para o empresário das ações trabalhistas, principalmente, que decorrem da lei que beneficia principalmente o empregado, ou da justiça que beneficia ou até mesmo o empregado. Olha, existe até um preconceito com a justiça do Sim. trabalho, né? Eles falam, o empresário já chega lá perdendo, Já né? vai a favor, Exato. né, do que, no caso do colaborador ou do funcionário da empresa, né? Exato. E não é bem assim. A lei, ela é justa para todos. O que eu vejo muito são os empresários que não sabem jogar o jogo. Então, hoje, o empregado, ele entra numa empresa, ele já entra produzindo provas. Então, o celular, ele tem uma arma na mão, então a cada situação que ocorre, ele já começa a filmar e fazer provas para um futuro processo. O empresário, embora pareça que ele seja o vilão da história, ele é o ingênuo da história, porque ele fica ali esperando apenas o trabalho daquele empregado. Sim. E ele não se prepara para um processo. Então, quando ele chega no jogo, que é na mesa de audiência, ele não está preparado para aquele momento, enquanto que o empregado já está. Então, a justiça do trabalho, ela não beneficia ninguém. Na verdade, os empresários precisam ser mais espertos, no sentido positivo, de se preparar para os processos. E existe algum tipo de sinal, assim, que, no caso, a empresa já está em risco, mesmo sem nenhum tipo de processo? Olha, não ter processo pode até ser um sinal. Não ter o processo. Não ter, exato. Porque, assim,
muitas vezes o problema ele está ali debaixo do tapete. Então, o processo, muitas vezes, quando ele chega, o empresário tem até que agradecer, porque é a oportunidade que ele tem de ver como o empregado está enxergando a empresa dele. Perfeito. Então, se ele não tem processo, ele tá ali no mundo ou no momento assim, tranquilo, então tá tudo bem aqui, só que a cada ano que passa pode ir gerando um passivo. Então, ele fala assim, eu não tenho processo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Toda empresa, assim como ela tem que ter um contador, é importante que ela tenha uma assessoria jurídica, um advogado, uma empresa de advocacia. Para até mesmo um suporte, né? Exato. E eu defendo muito, Flávia, que a empresa, ela precisa contratar uma outra empresa. Então, quando você contrata até mesmo um advogado que não tem empregados, que é um advogado só, a mentalidade dele, ela é mais individual. Perfeito. Quando você contrata um escritório de advocacia, em regra, ele tem empregados também. Então, você é um empresário contratando um outro empresário. Então, quando um cliente meu chega com uma dor, o que eu analiso? Eu tenho aquela mesma dor. Então, ele fala, doutor, o meu funcionário está faltando sem parar. O que eu faço? Eu sei o que fazer, porque eu também tenho essa dor. Entendi. Eu também sou. Então, eu defendo muito que empresário tem que contratar empresário. Uma empresa de advocacia, porque temos as mesmas dores. Temos falta, temos a segunda-feira, o áudio Temos os atestados médicos. os atestados. Lá no escritório a gente tem medidas que a gente adota para os nossos clientes que inibem as faltas e que a gente tem tido resultados muito positivos. Que legal. Temos. Assim, a gente reduziu muito as faltas de algumas empresas nossas, de clientes nossos, Sim. né? Com um programa que nós criamos de bonificação e funcionou muito. E além da gente ter reduzido as faltas, nós reduzimos também o número de colaboradores. E eu não gastei nada mais por isso, porque eu reinvesti o custo a mais. Entendi. Então, o cliente meu que tinha 30 empregados para ter 20, ele reduziu o número a mais que ele tinha. Tá. E diminuiu as faltas, porque a gente reinvestiu parte do valor que ele deixou de pagar por essa mão de obra a mais. Bonificação para Com a esse bonificação. colaborador. E funcionou super bem. A gente tem esse método validado até pela Justiça do Trabalho já. Legal, E doutora. a gente tem muito resultado nesse sentido. E você até mesmo na sua experiência, né? Qual decisão aparentemente, né, pequena costuma gerar os maiores prejuízos no futuro? A ausência de pulso firme da gestão. O patrão ou o gestor, ele muito passivo. Sabe aquela Tá tudo situação bem? que, na verdade, é assim, o empregado, ele é como um filho, tá? Ele sempre vai testar o seu limite. Então, ao invés de sermos passivos, a empresa, desde o primeiro momento, ela precisa impor limites. Olha, vai até aqui. Então, quando a gestão ela é uma gestão fraca no sentido de sempre ceder ao empregado por medo dele pedir demissão, e não existe ninguém substituível. Então, se você precisa ter a sua cultura empresarial muito bem estruturada e ter pulso firme na aplicação daquilo. Sim. Porque senão você perde o comando Você da fica empresa e fica da refém do situação. empregado. Isso, fica refém. Exato. Isso de vez favorecer uma situação para que cresça ainda mais a empresa, não, né? Não, ao contrário. Você gera, além de você gerar um problema com aquele, você perde não só aquele que já está... Ele contamina os contamina outros. todo. A gente sabe que uma laranja ruim, ela não é ganha pelas outras, né? Sim. Ela contamina todo o cesto. Então, é muito difícil um empregado bom. E se ele não contaminar, um empregado ruim contaminar, né? Não contaminar os bons. E se ele não contaminar, Flávia, sabe o que ele faz? Ele desmotiva o outro. Então, o outro, ele vai fazer só o básico, porque aquele que não está fazendo nada, não está acontecendo nada com ele, então eu vou fazer o básico, não vou fazer nada demais. E, por exemplo, doutora Samara, pelo seu conhecimento, né? Quando esse empresário, ele decide sempre pelo medo, na verdade, igual nós acabamos de falar, de ter medo de não ter a substituição desse colaborador ou por qualquer outro fator. O que isso pode acometer dentro da empresa, por exemplo, a pequeno, médio prazo, assim? A perda do poder de comando do dono, né? Então, eu sempre falo, você que paga a conta, você que passa a noite sem dormir, então você não pode ceder. Eu já tenho visto muitos empresários reféns mesmo dos empregados, a ponto de falar,
eu não posso perder essa pessoa, eu não posso. E aí, quando a gente entra na empresa, né, para assessorar, eu falo, não existe empregado insubstituível. Eu acho que você não está enxergando o que está acontecendo aqui. Então, o empresário, ele não pode ter medo, né? Assim, o fato de você ser empreendedor no Brasil já te coloca em risco. Aí você vai ficar, você já se colocou em risco por algo maior, que é empreender. Aí você vai ficar refém de um empregado, sendo que você pode substituí-lo e com certeza por um melhor. Ou até pela pessoa que queira trabalhar aqui hoje. Nós sabemos que um dos casos maiores, né, aí de contratações é a mão de obra. Sim. Tá bem difícil. Tá difícil. E às vezes acomete muito isso na vida do empresário. E pelo seu conhecimento, para a gente encerrar, qual dica ou qual mensagem você deixaria para os nossos empresários que estão assistindo ou que vão assistir depois no nosso canal no YouTube, que ele possa se precaver nessa situação, ou que ele possa, o primeiro passo que ele pode olhar dentro da empresa e perceber que ele está errando nisso? Olha, se ele não tem uma assessoria jurídica, ele precisa ter. Então, assim como ele tem, como eu disse, uma contabilidade que o assessora, é a mesma obrigação de ter um advogado para assessorá-lo. A parte jurídica. Exato. Por quê? Porque ele vai construir o departamento jurídico da empresa dele, Flávia, e quando um processo chegar, ele não vai correr o risco de perder tudo que ele construiu. Perfeito. Então, é o que a gente falou, não é o fato dele não ter processo que está tudo bem. É importante que ele não tenha processo, mas ao mesmo tempo, se ele tiver, ele não seja levado à falência por isso, porque eu já vi muitas empresas serem levadas à falência por uma ausência de acompanhamento jurídico por causa de um processo trabalhista. De processos. Gente, que delícia, eu queria ficar batendo papo assim. Acho tão importante, né, a gente ter o conhecimento. E claro que eu trouxe ela, referência aí nesse atendimento jurídico para empresários, doutora Samara Maciel, nessa estreia maravilhosa aqui na nossa casinha no Em Dia, para que você esteja em dia sempre com a sua empresa. Doutora, como que a gente acha você nas redes sociais? Olha, eu tenho o meu Instagram, é @doutora_Samara_S_Maciel. Lá pode nos chamar, mandar um direct que a gente está à disposição. Muito obrigada, Obrigada. viu? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Gente, agora eu quero convidar vocês para compartilhar essas dicas com eles. No quadro de hoje, vem chegando o Em Dicas. E hoje o Em Dicas começa de uma forma mais do que especial. Diretamente do coração de Mogi das Cruzes. Sejam bem-vindos a Lopes Multimarcas. E eu já estou aqui com o Fábio, que é vendedor da Lopes Multimarcas, inclusive um ótimo vendedor, viu? Se bobear, essa Velar aqui já sai comigo, já saio de carro novo hoje, falando de verdade. E ele estava contando para mim um pouquinho aqui, já são 8 anos de tradição, é isso mesmo, Fábio? Exatamente, são 8 anos de mercado, mantendo a tradição da Lopes Multimarcas e tendo uma boa procedência no mercado. Estamos aqui para te oferecer o melhor sempre. E um negócio legal que eu percebi, ele já me contou aqui também, quilometragem sempre baixa dos carros, qualidade e procedência, acho que é um lema de vocês, né? Exatamente. A gente procura sempre manter o melhor padrão de carro, com as melhores conservações e procedências no mercado. E é claro, com a melhor quilometragem que a gente tem no mercado. Qualidade e procedência na Lopes. Falar de benefício, mas benefício de verdade, porque tem um monte de coisa aí que o mercado já faz, né, Léo? A concorrência já dá troca de óleo, filtro, polimento, higienização, e isso já é de praxe na Lopes Multimarcas e você garante. Mas para o Em Dia, o que você vai trazer de especial para o nosso telespectador? Vamos colocar 3 benefícios? Vamos lá. Vamos colocar a primeira parcela até 120 dias para você começar a pagar. Ou seja, você compra hoje e daqui 4 meses você começa a pagar para quem está assistindo o programa. Aí sim. 1 ano de seguro no seu carro novo, você vai garantir também. E não poderíamos deixar de faltar até R$8.000 na troca do seu usado. Tudo isso você precisa garantir um cupom. Qual que é o cupom? Em Dia é Lopes Multimarcas. A Lopes não para, ela dispara. Vem pra cá. Estava conversando aqui com a Fernanda, proprietária aqui da Lopes. Quer saber qual carro? Está em dúvida, na verdade, qual carro você quer? Carro novo, seminovo? No site tem todas as opções, lopesmultimarcas.com.br ou no Instagram também, né? Correto.
pessoal, eu tô aqui com o Léo, que é o gerente aqui da Lopes Multimarcas, e a equipe aqui é fera. O Fábio tá me convencendo a comprar o carro e o Léo já tá me falando aqui o que eu preciso para comprar o carro aqui na Lopes. Não tem como ele ficar de fora. Coloca o CPF na mesa que é certeza que a chave vai rápido. É isso. E aqui eu tô sabendo de um negócio que eu não sabia, cara. Curiosamente, o score da loja influencia muito na hora da compra do seu carro. Como é que funciona isso, Léo? E essa nem o Celso Russomano fala, galera. Olha que interessante. Você, quando sai para comprar um carro, passa em várias lojas e você tem a negativa. Ah, não aprovou por conta do seu score, por conta do percentual de entrada. Isso é uma enganação. Não aprovou por conta do score da loja que você está comprando. São empresas que não cuidam da sua inadimplência. Hoje a Lopes Multimarcas é um grupo com mais de 20 bancos parceiros. Ou seja, buscamos fidelizar os clientes e vender para você que realmente quer comprar o seu carro e pagar as suas parcelas em dia. Buscando, claro, sempre a menor taxa de juros do mercado. E isso você garante na Lopes Multimarcas, uma aprovação fácil e a melhor taxa de juros do Brasil. Eu já vou sair acelerando e vou comprar aqui na Lopes hoje, fechou? Tamo junto. Hoje eu vim trazer para vocês uma pizzaria com um conceito diferente, onde você tem a opção de levar ela assada ou então você leva ela pré-assada comendo quentinha no conforto do seu lar. Te apresento a pizzaria La Bellini. Nosso diferencial é trabalhar com ingredientes frescos, né? Dar a experiência do cliente estar comendo uma pizza fresca, né? Saber que ela foi cortada aqui, foi montada aqui, né? E ter essa experiência de frescor. É uma pizza leve, prática para você poder fazer em casa. E mantendo a qualidade dos ingredientes também, sempre. Entendi, Luiz, perfeito. E eu também fiquei sabendo, porque essa pizza é muito famosa por aqui, gente. Eu fiquei sabendo que vocês têm duas massas. Me conta um pouquinho sobre isso. Tá. A gente trabalha com uma massa tradicional, com uma massa padrão, que é um fornecedor que fornece para nós, uma massa fresca. A gente troca toda semana também, né? Ela é uma massa também mais artesanal, mas porém em produção de alta escala. É uma massa muito fresca e fininha, do jeito que o pessoal gosta. E a gente também tem a nossa massa que é feita na casa, fabricada na casa. A gente pegou uma receita aí, uma receita premiada, que é uma massa que a gente chama da massa suprema. Essa massa aqui, ela tem a borda de parmesão, né? E ela tem os ingredientes da massa também que torna a massa fresca e a massa bem macia, bem gostosa também. É uma experiência muito, muito diferente, muito gostosa. A massa, a borda, ela não é recheada. A borda, ela é com crocante com parmesão. Aqui na La Bellini, o cliente não tem surpresa. Então, nossas pizzas têm o mesmo valor, o cardápio todo. A gente tem mais de 50 sabores. E todos os sabores têm o mesmo valor. A única coisa que difere é o preço da massa tradicional para a massa suprema. O resto, o cliente não tem surpresa. A gente paga um valor de R$ 39,90, né, na pizza pré-assada. E a gente também tem a opção de assar a pizza aqui com uma taxinha de R$10. Mas o que a gente quer entregar para o cliente mesmo é a experiência da pizza pré-assada. É você levar a pizza para casa, assar no seu forno e pegar quentinha e colocar na sua mesa. Perfeito, vamos lá. Começo colocando um molho na massa, né? Aqui a gente usa um sistema de um plástico termoencolível, que é biodegradável e também ele pode ser usado em alimento, tá? Ele é melhor para transportar, melhor para armazenar também, né? Então a gente optou por usar essa forma de fechar a pizza para o cliente, né? Deixa a pizza mais firminha. Aqui na nossa etiqueta tem toda a instrução, né, de como preparar a pizza. E tem mais um detalhe, né? O cliente que vem retirar a pizza no balcão, ele ganha um imã. Juntando 8 imãs desse daqui, você vem aqui trocar por uma pizza depois também da promoção. Aproveitando,
Outra novidade também da pizza aqui é que essa forma é forneável, então você não precisa sujar a bandeja em casa. Você vai chegar em casa, vai tirar esse plástico, vai colocar no forno junto com essa forma e vai assar a pizza. Então você não precisa sujar nada. Eu tinha mencionado que o porquê a gente coloca o requeijão cremoso, o cream cheese ou o cheddar debaixo do recheio da pizza. É para não grudar na hora do cliente levar a pizza para casa. Se a gente coloca no plástico aqui por cima, a gente vai tirar o plástico e vai ficar todo o recheio no plástico, então a gente coloca por baixo. E por baixo do recheio também da pizza agrega mais o sabor fica mais aguçado do requeijão ou do cheddar do cream cheese, né, onde fica ali na parte de baixo da pizza. Então, gente, chegou a hora ruim, a hora que eu vou provar essa delícia aqui e falar pra vocês a minha opinião. Vamos lá. Ela é muito recheada, maravilhosa. Então, vocês não podem perder a chance e a oportunidade de provar a pizza Labellini. Convido todos a vir conhecer a Labellini Pizzaria. A gente traz uma proposta de uma pizza prática, fresquinha, saborosa. Acompanhe a gente na rede social, @Labellini Pizzaria, tá? A gente vai estar lá, pode fazer encomendas e a gente tem um menu personalizado também. Estamos aqui para atender você com a pizza prática, barata e de qualidade. Sugestão aqui da Maria Eduarda, eu vou experimentar aqui a tão famosa pizza nordestina. E ela pegou para ela ali a de sushi aqui. Enquanto eu degusto aqui, Maria Eduarda, conta pro pessoal um pouquinho como que funciona. Tem um clube de fidelidade, é isso? Isso, a gente tem um aplicativo próprio, tanto na unidade de Itaquá quanto na de Mogi, que enquanto vocês compram as pizzas, vocês ganham pontos e trocam por produtos aqui da casa mesmo. Ou seja, você que gosta de pizza, come pizza, ainda ganha mais pizza, né? E só um detalhe que eu não falei para vocês ainda, a gente improvisou aqui, a gente está comendo no improviso, porque tanto essa unidade quanto a unidade de Mogi é só delivery, né? Exatamente, somente delivery. Para pedir o WhatsApp ou o aplicativo próprio, né? Isso, dá para pedir pelo telefone, o WhatsApp e o nosso próprio aplicativo. Eu, se fosse vocês, pedia principalmente pelo aplicativo por conta da fidelidade, né? Exatamente. Quem gosta de pizza, não tem outra. Dona Estela Pizzaria Gourmet. Além do formato pizza trem, que foi esse aqui que a gente experimentou, tem as pizzas tradicionais de 35 centímetros, 8 sabores. Tem também pizza guirlanda, né? Salgada e doce, que também é um diferencial aqui deles. E essa daqui é uma pizza aqui com umas bordas, lembra até um vulcão aqui, não é isso? Exatamente. Quais são os sabores aqui? Conta pra gente. Essa aqui é a Black White com morango, chocolate preto, chocolate branco e o morango é a que mais sai aqui na casa. Olha que delícia, eu já vou dobrar aqui e morder um pouquinho enquanto ela fala das redes sociais. Quer saber um pouquinho mais de vocês? Onde é que procura? @Dona Estela Pizzaria e @Dona Estela Mogi. Nós temos também o nosso site, www.donestela.com.br. Só vem. Eu quero agradecer a você aí de casa que nos acompanham, a sua audiência mais que especial. Eu vou ficando por aqui e olha, eu espero vocês até sábado que vem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!